O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Eu vou fazer já a primeira pergunta. Depois que foi anunciada a sanção direcionada ao Alexandre de Moraes, isso foi colocado como um aviso. A gente estava nesse ponto comentando aqui. O Holiday acabou de falar, a gente leu a postagem do Marco Rubio, ele disse que isso é um aviso. Então, o governo norte-americano está esperando a reação do entorno do Alexandre de Moraes. Eu vi que Flávio Dino e Gilmar Mendes se pronunciaram, mas os outros ministros, inclusive o Barroso, foi muito cauteloso na entrevista que ele deu. O que eu quero saber do senhor é como está o clima nos bastidores de Brasília, porque como deputado tem acesso aos bastidores. A gente quer aí alguma informação, por isso que é o convidado especial, entendeu? Eu falei convidado especial que eu queria essa informação especial. Então, o que o senhor pode passar para a gente do clima? Assim, a galera do Centrão, eles ainda não estão acreditando, já estão levando a sério? Como é que está a temperatura por aí? Olha, o que a gente tem que trazer aqui é muito importante. Tu citaste muito bem as impressões de alguns ministros. Ontem saiu uma informação que eu, inclusive, julgo ela bastante interessante, que é um imóvel no nome de uma holding do filho do Barroso de 22 milhões de reais nos Estados Unidos. Olha, o Holiday já recebeu salário público e eu recebo só o salário público também, cerca de 30 mil reais mensais, e a gente não tem como comprar esse tipo de imóveis, né? Fica a pergunta, como estes ministros conseguem ter tamanho patrimônio recebendo um salário de 30 mil reais, que é um ótimo salário, mas não propicia que a gente tenha esse tamanho de patrimônio. Então, vejam vocês que algumas coisas começam a aparecer, e no tom do próprio Barroso, ontem a gente viu ele bastante cabisbaixo. Ao contrário de quando ele gritava lá, derrotamos o bolsonarismo, ou propriamente quando disse a frase perdeu mané. Então a gente vê que muito mais do que notas, a gente realmente tem que esperar as reações que virão de forma concreta. Se os ministros insistirem em manter essa afronta à nossa Constituição, manter esse processo fraudulento, que inclusive a Câmara dos Deputados já mandou parar, e, no caso do Ramagem, e eles deram de ombros, a gente sabe que os próximos serão Gilmar Mendes e Barroso. E aí o Gilmar Mendes a gente também sabe, eu trouxe uma informação, uma análise, antes de responder a tua pergunta, que ela é bastante capiciosa, no sentido que a Oeste já mostrou, inclusive, contratos de uma empresa de Gilmar Mendes com a CBF. Ontem, inclusive, o presidente da CBF ele sofreu uma ação sobre compra de votos. Mas o que eu quero dizer com isso? Todo mundo aqui sabe que o presidente da CBF é um indicado de Gilmar Mendes, por ter esses contratos com a própria CBF. Se Gilmar Mendes receber a Magnistic, esses contratos terão que ser rompidos, sob pena, se não rompidos, do Brasil perder patrocínios, inclusive ser impedido de participar da Copa no ano que vem, que é nos Estados Unidos. Então vocês vejam que muito além do que diz, né, os grandes jornais que fazem editoriais aí tentando passar pano para Alexandre de Moraes, esses próximos passos das sanções que podem vir contra CPFs aqui no Brasil, desses ministros, eles podem influenciar a vida, sim, do brasileiro, como a gente já conhece. Sobre o clima em Brasília, eu vou falar a verdade, a gente está aqui em Caxias, estamos em recesso, participamos do grupo da oposição, todos muito felizes com o que aconteceu ontem, todos nós esperávamos, até porque a grande maioria ali sofre algum tipo de perseguição. Eu, por exemplo, estou caçado no Rio Grande do Sul por uma promotora que é psolista, né, com palestras do Todes e por aí vai. E aí o meu processo está lá no TSE em Brasília. Então todo mundo, basicamente, sofre algum processo ali na oposição. No grupo de centro, que seria mais do meu partido, não houve muita movimentação. Eu acho que isso é um sinal, inclusive. Os parlamentares, se tiverem que votar uma anistia, se o Hugo Mota tiver peito o suficiente para colocar em pauta, eu não tenho a menor sombra de dúvidas que essa anistia será aprovada com uma grande quantidade de votos. Até por isso ele não coloca, porque ele não quer desagradar o governo e propriamente o Supremo Tribunal Federal, de quem ele aparentemente tem o rabo bastante preso, visto as operações que o pai dele sofreu na prefeitura de Patos e agora, mais recentemente, o funcionário fantasma que Hugo Mota tinha em seu gabinete. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.